Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro aqui, que está sendo canalizado pela Esther e o Jerry Hicks. E quem está passando a mensagem é aquele grupo de consciência denominado Abraham. E aqui no último vídeo nós vimos então a apresentação de Jerry Hicks, onde ele explica como é que isso acontece, como é que se dá essa possibilidade de a Esther então tá trazendo essa mensagem dos Abrahams para a gente. E aí ele diz que normalmente desde 1986 eles tinham visitado anualmente cerca de 50 cidades ministrando os seminários, onde os participantes podiam discutir ou fazer perguntas sobre qualquer assunto. E aí eu vi que agora a minha forma como eu os descobri foi na internet. Tem vários vídeos onde a gente vê realmente como é que ela traz as mensagens ali nos seminários, onde as pessoas podem estar interagindo então ali com ela e faz a pergunta e ela responde, os Abrahams respondem através da Esther Hicks. E aí ele termina assim essa apresentação do livro. Se você tiver curiosidade ou desejar saber logo quais são os processos práticos para obter o que deseja, não hesite em ir para a segunda parte, onde eles estão descritos. Pode mesmo começar a aplicá-los imediatamente, mas volte depois para a primeira parte ou intercale uma com a outra, pois é na primeira que se encontram os princípios que fundamentam o processo. E aí eu disse ali no vídeo anterior que eu vou fazer linearmente, eu vou do primeiro capítulo, eu vou seguir, como não vou ali para a segunda parte, onde estão onde eles estão mostrando como fazer a prática disso, que ele diz que esse livro, o legal dele, a diferença dele, o Dr. Wayne falou ali no prefácio, que é que além de mostrar na teoria, traz também exercícios práticos. Porém, eu acredito que passar daqui e ir lá para a segunda parte seria como se eu recebesse uma receita de bolo e não tivesse um modo de fazer, um modo de preparo. Aí eu acredito que é mais ou menos assim, é mais legal a gente chegar lá já sabendo como que é, tudo já sabendo como fazer. Aí eu acredito que a gente vai ter mais sucesso, mas que, como ele está dizendo, é livre, cada um faz como deseja fazer. Então agora eu vou para a introdução que está sendo feita pela Esther. A anterior foi do Jerry, o marido dela, agora é ela própria que fala. Então começa assim. Ela fala com espíritos, diziam nossos amigos, insistindo para que fôssemos nos reunir com uma determinada mulher. Ela estará aqui na próxima semana, você poderá marcar um encontro e perguntar o que quiser. Essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, pensei. Mas ao mesmo tempo ouvi Jerry, meu marido, dizendo: nós realmente gostaríamos de marcar um encontro. Como faremos isso? Em 1984 e durante os 4 anos do nosso casamento, nunca tivéramos uma discussão, nem mesmo trocado palavras ásperas. Éramos 2 pessoas alegres, vivendo felizes e concordando em praticamente todos os assuntos. Eu só me incomodava quando Jerry começava a contar uma experiência ocorrida 20 anos antes, em que ele recebera mensagens mediúnicas através de uma tábua. Se estivéssemos em um restaurante ou em qualquer outro lugar público, quando percebia que ele ia começar a contar essa história, eu pedia desculpas educadamente, às vezes nem tanto, e me retirava para o banheiro feminino. Sentava no bar ou dava um jeito qualquer de me afastar até Jerry terminar. Felizmente, com o tempo, ele parou de contar essa história quando eu estava por perto. Então aqui a Esther mostrando um pouco como era o casamento deles, como era a relação deles antes dela começar a canalizar os Abrahams. Então ela dizendo que a única coisa que realmente a incomodava era essa história de estar falando com espíritos, de estar se comunicando com o outro lado. Ela não acreditava
de jeito nenhum, do jeito que ela está mostrando aqui. Porém, eu chamo a atenção aqui para um outro ponto também, que ela está dizendo que eles estavam casados há 4 anos sem nunca ter tido uma discussão, trocado palavras ásperas. Eles eram alegres, vivendo felizes e concordando em praticamente todos os assuntos. Gente, isso é o normal de vida de casado, de casais? Nossa, aqui tá mostrando por quê. Que como ele disse aqui, o Jerry disse que não é todo mundo, que todo mundo, ou seja, todo mundo tem essa conexão, mas não é todo mundo que está preparado para decodificá-la e passar para os outros, trazer a mensagem para os outros. Dá para ter uma ideia por quê, não é? Por que ela foi a escolhida? Então, vamos continuar aqui. O nome dela é Sheila, falou nosso amigo. Vou marcar um encontro e aviso vocês. Jerry passou os dias seguintes colocando as perguntas dele no papel. Disse que algumas vinham da infância. Eu não preparei uma lista. Estava fazendo um esforço enorme para aceitar a ideia de ir. Quando paramos em frente a uma linda casa no centro de Phoenix, no Arizona, lembro-me de ter pensado: onde estou me metendo? Fomos recepcionados por uma senhora muito simpática, que nos encaminhou até a sala de estar e ficamos à espera da pessoa com quem tínhamos marcado o encontro. A casa era grande, mobiliada de modo simples, mas agradável e muito tranquila. Lembro que me senti como se estivesse em uma igreja, com a mesma sensação de reverência. Então uma porta grande se abriu e entraram 2 mulheres, bonitas, vestindo blusa e saia de algodão coloridas. Ambas pareciam felizes e cheias de vitalidade. Relaxei um pouco. Afinal de contas, talvez isso acabasse não sendo tão estranho. Aqui fazendo só uma intervençãozinha, que outra vez aqui, olha eles deixando aqui claro, olha, a casa ela era agradável, simples porém agradável, e as pessoas, as 2 mulheres, pareciam felizes e cheias de vitalidade. Então olha quem é que pode, quem é que está pronto, quem é que está, o que é, porque é tudo energia, tudo frequência. Então se um espírito de luz ele tem uma mensagem para passar, é óbvio que ele vai encontrar caminho aberto naquele que estiver na mesma frequência dele. E qual é a frequência? O amor, a alegria, a felicidade, vitalidade. Fomos levados para um quarto adorável, onde 3 cadeiras estavam dispostas junto aos pés de uma cama. Sheila sentou-se na ponta da cama, enquanto a assistente se posicionava em uma das cadeiras, ao lado de uma mesa com um pequeno gravador. Jerry e eu nos sentamos nas cadeiras restantes e eu me preparei para o que vinha pela frente. A assistente explicou que Sheila iria relaxar e liberar a consciência dela. Em seguida, Theo, uma entidade não física, se dirigiria a nós. Quando isso acontecesse, poderíamos conversar sobre o que quiséssemos. Sheila deitou-se na cama e apenas alguns centímetros de onde estávamos, e respirou profundamente. Logo depois, uma voz com um timbre incomum falou abruptamente: "Este é o começo, não é? Você tem perguntas?" Jerry inclinou-se ansioso para fazer a primeira pergunta. À medida que eu via as palavras de Theo saírem lentamente da boca de Sheila, eu fui relaxando. Embora soubesse que a voz pertencia a ela, de alguma forma eu também sabia que a fonte das respostas maravilhosas que escutava era algo muito diferente. Então aqui ela mostrando que ela era uma cética, mas não era uma cética hermética, não era uma cética trancada. Ou seja, ela foi e ainda não chegou lá e ficou falando: meu Deus, isso é do diabo, isso não é de Deus, isso não está certo. Aí ela até eu acredito que ela interferiria energeticamente
na comunicação. Mas aqui ela dizendo que aí ela estava notando que as palavras saíam da boca da Sheila, da mulher, porém que as respostas, o que estava sendo dito, vinha de uma fonte maravilhosa, que era algo muito diferente. Jerry disse que tinha guardado essas perguntas desde os 5 anos de idade e as formulou o mais rápido que conseguiu. Nossos 30 minutos passaram muito depressa. Eu não disse uma só palavra, mas meu medo sumiu e fui invadida por um sentimento de bem-estar maior do que qualquer outro que já experimentara antes. Ou seja, ela não entendia, ela tinha medo disso, ela não gostava nem de ouvir quando o marido dela falava. Não é porque mas ela estava ali aberta, como eu já disse, está sendo um pouco repetitivo. E aí por isso ela pôde receber o melhor, olha aqui, ela pôde receber toda aquela frequência boa, todo aquele bálsamo que estava vindo com aquela mensagem daquele ser iluminado através daquela pessoa que estava recebendo eles ali. Então ela saiu com um sentimento de bem-estar maior do que qualquer outro que já experimentara antes. No caminho para casa pedi a Jerry, quero voltar amanhã, há alguma coisa que agora eu gostaria de perguntar. Meu marido ficou entusiasmado com a perspectiva de marcar outro encontro, porque não tinha conseguido fazer todas as perguntas da lista. No meio da nossa entrevista no dia seguinte, Jerry relutantemente me concedeu alguns minutos e eu perguntei a Tel: qual é a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos? Meditação e afirmações, ele respondeu. Olha, gente, aqui é a nossa primeira dica aí de ouro, que todo mundo já disse ali no passado, nos livros que a gente já viu, mas aqui meditação e afirmações, a gente já aprendeu isso. Então, aqui nesse segmento aqui, ele dizendo que o básico é meditar e fazer afirmações positivas. A ideia da meditação não me atraiu nem um pouco. E minha ideia a respeito era muito preconceituosa. Então perguntei: o que você quer dizer com meditação? A resposta foi curta e o que eu ouvi me agradou. Sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que a ocupou e volte a concentrar-se apenas na respiração. Seria bom vocês dois tentarem fazer isso juntos, será mais eficaz. Ou seja, aqui, começando do final, quando 2 ou mais estiverem ali reunidos, Jesus Cristo estará junto, isso vai se potencializar. Por isso ele dizendo que seria bom se os dois fizessem juntos, especialmente eu acredito para casais, para cônjuges, mas se não com qualquer pessoa da família, ou um amigo, ou quem quer que seja. E aí então, o que é meditar, gente? O que é meditar é só ter um tempo para a gente mesmo. Ao invés da gente chegar e ligar a televisão, deixar ali... Eu vi o professor Pierluigi falando que ele tinha um controle para desligar a televisão de qualquer lugar, que ele chegava... Porque a gente para assim, quando a gente está viajando, para nessas lanchonetes de beira de estrada ali junto do posto de gasolina e tem televisões em todos os lugares. Aí ele disse que em um desses ele entrou e desligou a televisão com o controle que ele tinha, que é universal, que desliga todas, não sabia que existia, mas o vídeo está na internet, quem quiser ver. Ele disse que desligou e aí ele disse que viu que todo mundo, porque ele disse que estava todo mundo hipnotizado. Com aquele, não estava nem prestando atenção, porque às vezes não dá para prestar atenção, mas tem que ter aquele barulho de fundo da televisão ligada. E aí quando desligou, ele disse que tinha uma pessoa que estava comendo e ficou literalmente parada assim. Ele é muito engraçado. E aí porque ele já voltou para o outro lado. Aí ele disse que quando ele ligou de novo, a pessoa voltou a comer, ou seja, era o estímulo que ela precisava. Então as pessoas, às vezes, a gente já chega em casa e já liga a televisão, a gente não quer ficar sozinho. Então como é que a gente vai poder ter um
ter um tempo pra gente, se honrar, não é? Então ele está dizendo, é só sentar um pouquinho com roupa confortável e prestar atenção na respiração. Por quanto tempo? Vamos ver. O que você quer, então, ele já disse, se os dois fizerem juntos será bem mais eficaz. Você poderia nos dar uma afirmação para fazermos juntos? Essa afirmação, diga seu nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam o esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. Olha, gente, que afirmação incrível essa que ela fez, que ela pediu, acredito que ela fez, e olha aí, olha o que ela conseguiu. Vou repetir a afirmação, tá? Diga o nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam o esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. Porque ela então estava aqui pedindo por seres que buscam esclarecimento e estejam abertos para receber. Como ela que era cética com relação a essa comunicação com o outro lado, mas assim que ela foi, ela não era hermética, ela estava aberta, ela teve a humildade de pensar, não sei tudo, então pode ser que eu posso aprender alguma coisa. E aí ela só saiu ganhando. E aí então ele passa essa afirmação e vamos ver. À medida que as palavras fluíam de Sheila, Theo, eu a sentia penetrar no âmago do meu ser. Um sentimento de amor espalhou-se em mim, diferente de tudo o que eu já experimentara. Meu medo desapareceu. Jerry e eu nos sentíamos maravilhosamente bem. Devemos trazer minha filha Tracy para encontrar você? Perguntei. Se ela pedir, mas não é necessário, porque vocês também, Jerry e Esther, são canais. Essa declaração não fez qualquer sentido para mim. Não podia acreditar que chegara aos 30 e poucos anos sem saber que era um canal, se é que isso era verdade. O gravador desligou e tanto eu quanto Jerry sentimos um leve desapontamento por nossa extraordinária experiência ter acabado. A assistente de Sheila perguntou se havia uma última pergunta. Vocês gostariam de saber o nome do seu guia espiritual? Não me ocorria indagar isso, porque eu nunca tinha ouvido o termo guia espiritual. Mas me pareceu uma boa pergunta. Eu gostava da ideia de anjos da guarda, por isso respondi. Sim, por favor, poderia me dizer o nome do meu guia espiritual? Isso lhe será informado diretamente. Você é clareaudiente e saberá. Theo falou. Antes que eu pudesse perguntar o que significava clareaudiente, Theo disse, encerrando o encontro. O amor de Deus esteja com vocês. Sheila abriu os olhos e sentou-se. Nossa extraordinária conversa com Theo tinha terminado. Depois que deixamos a casa de Jerry e eu fomos até um mirante em uma das montanhas de Fênix e ficamos encostados no carro, assistindo o pôr do sol. Ainda não tínhamos ideia da transformação que havia ocorrido conosco naquele dia. Só sabíamos que estávamos nos sentindo maravilhosamente bem. Ao regressar para casa, eu tinha 2 objetivos novos: meditar e descobrir o nome do meu guia espiritual. Então aqui, gente, essa primeira parte, então, como eu disse, esse livro eu não vou correr, eu vou ler ele devagarinho, com pausa, com tranquilidade, porque esse vai ser o fechamento realmente depois dos 3 livros do Napoleão Hill e de vários outros, tinha muitos outros livros antes, mas depois dos 3 últimos que foram do Napoleão Hill, que foi Pensa e Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo, e o último, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Então eu venho com esse para que a gente feche com chave de ouro, gente. Afinal de contas, esse livro está dizendo aqui, peça e será atendido, aprendendo a manifestar seus desejos, aprendendo a
a fisicalizar, a ativar aquilo que já está manifestado na mente divina. Então aqui nós vimos que é a Esther, a pessoa que canaliza os Abrahams, que vão trazer essa mensagem para a gente, que está contando como que foi então o início para ela. Como ela, de cética, passou a se interessar e como é que a vida dela se transformou. Então, depois que ela começou a entender, e ela perguntou o que ela devia fazer. Perguntou até o nome do guia espiritual, como foi sugerido por ele. E agora ela vai começar, ela diz que depois de estar se sentindo, ambos, ela e o marido dela, depois da reunião, estarem se sentindo maravilhosamente bem, onde eles foram ali assistir o pôr do sol, a única coisa que ela queria agora é poder voltar para casa para começar a colocar em prática, meditar e descobrir o nome do guia espiritual dela. E aí eu acredito que a gente fica com a primeira das grandes lições que ele traz aqui para a gente, que é o da meditação, que é se a gente conseguir sentar por pelo menos alguns minutos, 10 minutos no início, 5 minutos no início, 10 depois vai aumentando, prestar atenção na nossa respiração e ficar ali à disposição da vida, ficar ali à disposição de Deus para encontrar a nossa centelha divina e para ser guiado por ela. Então, dessa forma, como Napoleão Hill explica muito bem ali no livro Mais Esperto que o Diabo, e eu deixo todos eles aí ao longo do vídeo, se você quiser ver, tem as playlists, eu fiz inteiro. Ele diz ali que assim que ele entregou o comando da vida dele para a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, ele foi para um local com apenas $50 que ele pediu emprestado, porque ele não tinha, e chegando no local ele pensou em ir para a pensão mais barata. E a centelha divina dele disse, não, vá no hotel mais caro e peça suíte master. E ele fez, e na hora de sair ele tinha o dinheiro para pagar. Aí ali naquele livro ele diz que quando a gente confia, e confiar é não ter medo, é confiar. Quando a gente confia, então a nossa centelha, o nosso outro eu, ele guia, ele mostra o caminho, ele mostra o caminho onde não vai ter buraco, onde não vai ter nenhum obstáculo. Aí é só a gente andar. É óbvio que andar somos nós que temos que fazer. A ação que se requer é com a gente, mas ele mostra o caminho. Tá bom, gente? Eu estou muito empolgada com esse livro que me veio. Que com certeza não tinha pensado nele ainda quando eu vi todos os livros que eu tinha para poder fazer aqui logo depois do Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, e ele foi realmente mostrado para mim. Os Abrahams querem que a gente entenda isso, tá bom? Essa mensagem linda deles, tá bom? Eu então espero te encontrar para o próximo vídeo, tá bom? E se você quiser compartilhar se você acredita que tem alguém que vai se beneficiar também dessa mensagem que promete ser grandiosa, realmente de transformação, de mudança de chave, então se você quiser compartilhar, se você quiser deixar sua curtida, se quiser se inscrever lá no canal para ver os outros livros também, eu vou ficar super feliz. Muito obrigada. Se for leve para você, faça por favor. E até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.